Então, continuando, de acordo com isso que a gente viu a respeito da ideia de lucro e de investimento, a gente vai entender agora, com o resumo que eu fiz, exatamente o que é que esse exercício tem para dizer para a gente. Observem aqui esse resumo, vejam só. Elas fizeram um investimento de R$100, as 4. Fizeram 5 bolos, cada um com 20 fatias. Então, elas têm um total de 100 fatias. 20 fatias em cada um dos bolos, 20 vezes 5 dá 100. Elas vão ter um total aí de 100 fatias. Elas venderam cada uma das fatias por R$5. Automaticamente, elas tiveram um total obtido de R$500. Por quê? Cada uma foi R$5. Elas venderam 100 fatias. 5 vezes 100, a gente chega em 500, ok? A ideia, direta e objetivamente, que a gente vai ter a respeito dessa questão, inicialmente, é a gente observar quanto foi que elas tiveram no final, para a gente saber como foi que elas dividiram esse respectivo valor entre elas, ok? Então, vamos para a segunda parte do nosso resumo. Vejam só, existe uma fórmula que sempre vai ser usada nas divisões diretamente proporcionais. Sempre nas divisões diretamente proporcionais, porque tem uma outra fórmula que a gente já viu também em sala de aula e que a gente utiliza nas divisões inversamente proporcionais. Mas a gente está falando aqui de divisão diretamente proporcional. Que fórmula vai ser essa? Eu vou ter o meu total. Que total foi esse? O meu total obtido nesse exemplo foi R$500. Eu vou ter o meu total dividido pela soma das partes. Que partes foram essas? A questão está dizendo aqui, ó, se vocês observarem, a questão diz, ó, o que Ana investiu está para 2, então Ana tem 2 partes. O que Beatriz investiu está para 5, então ela tem 5 partes. O que Carla investiu está para 8, então ela tem 8 partes. E o que Daniela investiu está para 10, então ela tem 10 partes. Quais são as partes que eu tenho, então? Eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 8 e eu tenho 10. Essas são as minhas partes. 2, 5, 8 e 10. Vamos voltar lá para o nosso slide. A gente vai ter o total dividido pela soma das partes. Somar. Eu vou somar as minhas partes. Vou pegar o meu total, que foi 500, e vou dividir pela soma das partes. As minhas partes, como a gente viu lá na questão, são 2, 5, 8 e 10, ok? Esse lado de cá da fração, da razão, eu vou igualar a cada uma das razões apresentadas. Quais são as razões que me foram apresentadas? Observem que a questão está dizendo, ó, o que Ana investiu está para 2. Então, eu tenho o quê? Que razão aqui? A está para 2. Ana eu vou chamar de A. Primeira razão, A está para 2. Segunda razão, que Beatriz investiu está para 5. B está para 5. Terceira razão, o que Carla investiu está para 8. E quarta razão, o que Daniela investiu está para 10, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar essas 4 razões para resolver a minha questão. Vamos lá de novo para a gente entender? Eu tenho o meu total, que vai ser 500. Esse total vai ser dividido pela soma das partes. Isso aqui vai ser igual a cada uma das razões que me foram apresentadas na questão. Como é que vai ficar isso? Vamos observar aqui no próximo slide. Veja aqui, ó. O meu total é 500 e essas daqui são as minhas partes. Essas aqui são as razões específicas que eu vou utilizar. Vejam lá o que é que eu vou fazer primeiro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver a minha primeira fração, a minha primeira razão, o meu primeiro quociente, que é o meu total, dividido pela soma das partes, ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Eu vou pegar o meu total e eu vou dividir esse total pela soma das partes. Quanto é o meu total? Meu total são R$500. Eu vou pegar esses 500 e dividir pela soma das partes. Que partes eu tenho? Tenho a parte 2, a parte 5, a parte 8 e a parte
10. Eu tenho essas 4 partes aqui, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 500 por 8, 10 mais 8, 18, com 2, 20, com 5, 25. Eu vou dividir 500 por 25. 500 dividido por 25 é igual a 20. O que é que eu vou fazer com esse 20? Qual é o sentido de existência desse 20? Só um instante, a gente passa para o próximo slide e eu já mostro para vocês. Então, vejam só. Quando eu fiz aquela conta de pegar o meu total e dividir pela soma das partes, eu cheguei num valor 20, ok? Esse valor 20 eu coloquei aqui do lado para a gente lembrar que é 20 e aqui eu coloquei cada uma das razões, cada uma das respectivas razões que estão determinadas na minha questão, que foram dadas na questão, ok? O que é que eu vou fazer com esse 20? Para que é que vai servir esse 20? Cada uma das minhas razões vai ser igual a esse 20. Ana está para 2, vai ser igual a 20. Beatriz está para 5, vai ser igual ao mesmo 20. Carla está para 8, também vai ser igual a 20. E Daniela está para 10, também vai ser igual ao mesmo 20. Para eu saber o respectivo valor, tanto de Ana, como de Beatriz, como de Carla, como de Daniele, a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu chego ao respectivo valor de cada uma. Então, Ana vai ser igual a 20 vezes 2, que dá 40. Beatriz vai ser igual a 20 vezes 5. Beatriz vai ser igual a 100. Carla vai ser igual a 20 vezes 8, que dá 160. E Daniele vai ser igual a 20 vezes 10, que dá 200, ok? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem os respectivos valores de cada uma delas. Observem uma coisa muito importante nesse contexto. Se eu pego esses valores que eu encontrei, tanto para Daniele, como para Carla, quanto para Beatriz, quanto para Ana, se eu pego esses valores, 200 mais 160 mais 100 mais 40, se eu pego esses respectivos valores e somo, eu volto novamente aos meus 500, que é o meu total. Mais uma vez, eu utilizo aqui a ideia da matemática dedutiva. Se eu pego todas as minhas partes e somo, eu volto, nesse caso, ao meu valor inicial. É extremamente importante que a gente tenha isso em mente, porque quando você dividir as partes, a soma das partes tem que ser igual ao seu total. Se você encontrar um valor que a soma das partes seja diferente, então você fez a conta errada. É importante que depois de você somar todas as partes, você chegue ao valor inicial que você tinha, ok? Próximo vídeo a gente continua com essa questão.